Boa tarde, a paz do Senhor. Mais uma tarde juntos na presença de Deus. Eu agradeço a todos vocês que estão entrando com carinho enorme. Eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus por essa oportunidade de estarmos nessa live todas as quartas, adorando a Deus, exaltando o nome do Senhor, recebendo pessoas que têm nos acrescentado, têm nos nutrido a nossa vida. E eu louvo a Deus porque essa oportunidade é única que Ele nos dá. Hoje é um dia que Deus nos deu de presente, mais um dia. Então todos os dias é um presente de Deus. E a gente se reúne nessa live em todos os dias, em todos os programas que estamos tendo, né? Nas redes sociais, adorando a Deus. Não vamos perder tempo, vamos estar sempre ligados, adorando, buscando algo que venha nutrir a nossa alma, que venha nos acrescentar como servos de Deus. Então eu louvo a Deus por você que está aí. Gostaria que você compartilhasse, que você mandasse o link para as pessoas, para que elas estejam também conosco nessa tarde. Glória a Deus. Estamos aqui adorando ao Senhor. Vamos cantar enquanto o pessoal vai chegando, para a gente ganhar tempo. Depois a gente ora, depois a gente compartilha algo de Deus. Um abraço a todas essas mulheres compartilhando graça que está aqui comigo. Muito obrigada. Vocês são bênçãos na nossa vida, na minha vida. E eu glorifico a Deus por vocês. Exalto ao Senhor pela vida de vocês. Cante comigo essa canção. Talvez você passou por momentos difíceis, mas eu quero dizer que você sobreviveu e que você está de pé. Aleluia. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como a águia solitária. Nenhuma sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu venci e cresci de
é que eu sobrevivi. Aleluia! Que coisa boa! Tem algo acontecendo e não importa, importa o que eu sofri. O que importa é que eu sobrevivi. Aleluia! Louvado seja Deus. Não importa as dificuldades, as tempestades, o que importa é que crescemos, é que subimos mais um degrau, é que desenvolvemos uma intimidade com o Senhor. Então as lutas, as dificuldades nos servem para isso, para acrescentar em nós. Aleluia! Eu glorifico ao Senhor porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade. Eu quero agradecer de coração a todas as mulheres compartilhando graça, você que não faz parte da nossa comunidade, mas também compartilha dessa graça, compartilha desse poder, dessa alegria, desse contentamento que é servir a Deus, que é poder testemunhar das obras e do poder de Deus. Então eu te agradeço porque você está aqui, porque você tem compartilhado, porque você tem assistido depois lá no YouTube e tem dado o seu legal, o seu joinha e tem deixado comentários. Deixe comentários para que a gente interage também lá no YouTube. Eu quero compartilhar com vocês algo que Deus compartilhou a mim, ao meu coração, durante essa semana. Essa semana foi muito corrida, de muita prova, de muita coisa de faculdade. Mas mesmo assim, Deus compartilhou fortemente essa palavra ao meu coração. Fortemente. E eu queria também compartilhar com vocês. Está escrito no livro de João, capítulo 4, uma história muito conhecida de todos nós, né? Fala sobre o diálogo, né? Sobre o encontro de Jesus com uma mulher samaritana. E eu aprendi muito nesse texto. É com muita simplicidade, mas assim, foi algo que acrescentou, que nutriu o meu coração, que nutriu minha alma, que me fez ver muitas coisas que automaticamente a gente vai fazendo e às vezes a gente precisa rever algumas coisas, né? E eu lendo esse texto e comecei a analisar, eu queria ler o versículo 10, né, do capítulo 4, que diz assim: Jesus respondendo-lhe, disse: se tu conhecesses o dom de Deus e o que ele te diz, dá-me de beber, tu lhe darias e ele te daria água viva. Esse texto, essa palavra de Jesus é muito forte. E a gente vê que no decorrer desse texto, quando você for ler aí na sua casa, e se você já leu, você sabe, né, de como a gente começa a ver, né, que Jesus estava vindo de uma cidade para outra, ele estava cansado e ele para ali naquele tanque, né, naquele poço e senta para descansar. Descansar é uma palavra muito importante para nós, principalmente nesses dias onde a demanda é muito grande, onde a gente tem muito investimento, onde a gente trabalha, a gente estuda, a gente cria filho, a gente arruma casa, cuida de casa. A vida da gente, de homens e de mulheres também, são muito sobrecarregadas e muitas vezes cansamos e não vemos que o sinal de alerta está ligado, que nós precisamos sentar, nós precisamos descansar. Jesus nos ensina aqui que ele sentou e descansou. Ele sentou e descansou. O Senhor quer que você entenda que o momento de descansar é importante e que você tem que dar importância a essas coisas, né? E a gente, às vezes, quando a gente está cansado, a gente fala o que a gente não quer, a gente ouve o que não foi dito, muitas vezes a gente interpreta mal as situações. Quando a gente está com a mente cansada, a gente não consegue estudar, a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Então precisamos descansar. Quando você sente o corpo cansado, descanse.
Outra coisa que a gente vai caminhando no texto e vai vendo, né, essa mulher, Deus pediu água para ela. Jesus pediu água para ela naquele momento, porque ele estava cansado e com sede. E ela fala assim: como tu, um judeu, pede água para mim, que sou uma samaritana. A gente entende aqui que ela era muito presa às tradições, né? Ela era muito presa às coisas pequenas, né? Aquele homem precisava de água e ela estava preocupada de onde aquele homem estava vindo e a audácia de estar pedindo água a um inimigo, que eles não se davam muito bem, entre os judeus e os samaritanos. E muitas vezes a gente está caindo nessas mesmas coisinhas. A gente se para ficar valorizando só o que a gente aprendeu, o que eu sei sobre Deus. E muitas vezes essas coisas nos atrapalham. A gente fica parado nos momentos assim que a gente aprendeu, só o que a gente sabe. A minha comunidade fala assim, as pessoas que estão comigo também acreditam desse jeito, e por isso a gente atropela pessoas. A gente muitas vezes não faz o bem por conta das nossas tradições, porque aquela pessoa não professa a mesma fé que nós. E nós nos achamos super mulheres, super homens, acima de tudo e todos. Peraí, até onde vai o seu conhecimento de Jesus? Até onde vai o fazer o bem ao seu próximo? Precisamos rever essas questões. Jesus só age aqui na minha comunidade. Como o meu pastor prega. Como a gente precisa entender que somos instrumentos de Deus. Não importa a quem precisa de água. Nós somos instrumentos de Deus. Dá de beber para a pessoa que tem sede. Passe, cumprimente. Pode ter saído da sua convivência, mas você tem amor por aquela pessoa. Nutre isso no seu coração. Outra coisa importante que a gente vê é que ela fala assim: você não tem nem vaso, você não tem nem como pegar água. E a gente entende que muitas vezes a gente se valoriza muito o que a gente tem, as nossas armas, o nosso poder, o nosso momento. Porque eu sou da comunidade tal e ela é muito cheia de gente. Porque, gente, nós não somos nada sem Jesus. Nossas armas são nada diante de Deus. O que o Senhor tinha para oferecer àquela mulher era muito mais comparável do que um copo, do que um cântaro. E a gente fica muitas vezes se perguntando, né? Muitas vezes a gente pensa que as tradições e isso que a gente vive é o que vai nos levar a Deus, e não é. A mulher entrou em uma sala onde só tinha homens e ela pegou um vaso de alabastro e ela quebrou nos pés de Jesus e derramou um nardo puro, caríssimo, nos pés de Jesus. Ela não se preocupou o valor que existia dentro daquele frasco e nem tampouco quem estava ali presente naquele lugar. E qual seria o julgamento de qualquer pessoa? Quando a pessoa quer adorar a Deus, ela usa tudo que ela tem. Quando a pessoa tem vontade de se dedicar ao Senhor, ela se entrega por completo. Perde-se a tradição. Mas a minha igreja não levanta a mão. Levante a mão. Se no teu coração arde por clamar, por adorar durante o louvor, adore e não cante. Não somente cante. Então Deus quer muito mais de você. E aí o Senhor fala assim, a unidade também, a gente entende nessa parte que a união, ela desce um óleo precioso, né? E eu fui estudar, ver algumas coisas sobre isso. A azeitona, ela fica dentro de um saco, né? Todas essas azeitonas comprimidas ali, e vem uma pressão sobre elas, e elas se esmagam, uma encostada na outra, pelo caroço que está dentro, e por ela se confrontar com a outra, e aquilo sai o azeite. A união é importante no nosso meio. O amor entre os irmãos, porque a unção preciosa de Deus desce.
né? E aquele salmo nos fala que quando vivemos em união, o óleo desce sobre a nossa vida. Não há unção na sua vida se você não ama teu irmão. Se você não olha as pessoas como olhando a você, com amor, com misericórdia. Outra coisa que a gente vê também é que Jesus, quando fala para ela, se você soubesse quem te pede água. Oh, como essa palavra é gloriosa. Muitas vezes a gente fica tão preso ao nosso mundo racional e visual, e a gente esquece que Deus se preocupa conosco. O dia de amanhã pertence ao Senhor. E Ele quer que você se aproxime dEle sem reservas. Ah, mas eu aprendi isso e aquilo. Deus tem outras coisas para te ensinar. Deus quer ir muito além do que as religiões nos ensinam. O que Deus quer de mim, muitas vezes não quer de você. E eu não posso te julgar pelo que o Senhor tem a fazer através de você, nem tampouco a mim. Tem pessoas que têm mais facilidade de pregar, glória a Deus, outras não. Outras já têm para cantar. Não importa o seu chamado, importa que você tem que fazer para o Senhor. E saber que quando você se aproxima de Deus, cada dia mais, com suas fragilidades, esse louvor que eu cantei fala que quando a gente aprende crescendo, diminuindo. É no contraditório, a gente diminui e o Senhor cresce. Não é assim? Então Deus quer se apresentar a você de uma maneira gloriosa. Deus quer se apresentar a você nessa tarde de uma maneira poderosa. Mas depende de você. Ah, se você soubesse o dom que há neste Deus. Um Deus que tem pensamentos de paz e não de guerra para conosco. E outra coisa, o que Ele fez com essa mulher, Ele falou, eu te dou água que nunca mais você vai ter sede. Sabe o que é você não ter mais sede? Você ter um saciamento próprio, algo que Deus... É como se Deus colocasse um poço artesiano, é como se Deus colocasse uma corrente de água, né? Uma cachoeira de água dentro de você. E você tem que jorrar essa água, né? Da intimidade com Deus. Essa alma de crescimento com o Senhor dia após dia. E a gente vê aqui que essa mulher ainda falou, então eu quero essa água, porque eu vou para casa, não quero mais nem saber de vir buscar água. E muitas vezes a gente ganha de Deus as bênçãos, a gente é enxertado em Deus e Deus começa a nos fazer frutificar, a nos dar experiências grandiosas e a gente se cala. E a gente entra para dentro de casa, a gente cala a nossa boca. Mas Deus te deu algo precioso. Essa água que jorra dentro de você vai alcançar muitas pessoas. É água de salvação, é água de cura, é água de libertação. Seja um instrumento de Deus. Seja uma pessoa que alcance o alvo que Deus deseja. Aleluia! Deus fala comigo muito forte nessa tarde que precisamos fazer mais pela obra dele. Precisamos acrescentar mais em outras vidas, em outras pessoas. Independente de onde elas estejam, independente de que situação elas estejam, vamos ser bênção, vamos transmitir essa água que jorra dentro de nós. E eu poderia ficar aqui a tarde toda compartilhando com vocês momentos que eu tive com o Senhor e que eu conheci um Deus que muitas vezes não me apresentaram. Nos apresentaram muito um Deus de castigo, um Deus que está na nossa mira para nos corrigir, para nos... E Deus, Ele tem muito mais do que isso para nós. Ele quer que você dê o que você tem. Ele quer que você se apresenta para Ele, não com aquela oração decorada, mas com algo que flui dentro de você, a sua sinceridade. Porque quando sai de você a sua sinceridade, a sua verdade, Deus começa a trabalhar na sua vida de uma maneira grandiosa e você começa a conhecer o teu Deus, né? E a gente sabe que aqui existia muita história do Deus de Abraão, do Deus de Isaac. Deus quer ser o Deus de Hilde.
O Deus de Josinha, o Deus de Cristina Braga, o Deus de Jancla, o Deus de Lai, o Deus de Vanessa. O Deus a quem você serve, a quem você tem experiência. Não de ouvir falar, mas de crescer e de prosseguir com Ele. E muito mais, trazer outras pessoas a compartilhar dessa água viva que jorra com muita força dentro de você. Amém? Quero orar por você nessa tarde. Quero ministrar a bênção de Deus que está sobre a minha vida, na tua vida. Porque eu sei que o Senhor está, durante essa live, falando ao teu coração, como tem falado ao meu. Meu coração arde de alegria na presença de Deus e de contentamento porque Ele está aqui. Deus querido, Deus poderoso, Deus maravilhoso, nós estamos aqui em Tua presença, eu aqui na minha casa e nossas queridas em suas casas, Pai. Deus, entra, Senhor, agora nos corações de cada uma. O Senhor derramou sobre nós a Tua bênção, a tua magnitude, o Teu amor, a Tua graça, Senhor. O Senhor colocou dentro de nós uma fonte de água viva, que não é para ficar aqui estacionada, parada. A água tem que jorrar, a água tem que alcançar outras pessoas. Nos ajude a entender, Senhor, de que forma nós podemos transmitir, Senhor, e fazer com que esse rio jorre através de nós. Nos faça, Senhor, entender o Teu propósito, o Teu querer para as nossas vidas e nos faz cada dia mais próximo de Ti, Senhor, sem reservas, ó Senhor, sem prisões que nos atrapalham, sem correntes, sem nada, Senhor, que venha nos dizer que tem que ser assim, mas nós queremos ouvir de Ti, Senhor, o evangelho da Tua graça, do Teu poder, que nos ensina a cada dia a ser fiel a Ti e a Te agradar, Pai. Em nome de Jesus, continue conosco. Dirige essa live, Senhor, e alcance o Teu alvo em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia. Tenho certeza que o Senhor falou ao teu coração. Se você de alguma forma calou os seus lábios, Deus te convida a jorrar. Água parada dá mosquito da dengue. Mas a água que jorra, a água que movimenta, ela traz vida, ela limpa, ela lava. Então que você tenha essa consciência do evangelho na sua mente, de que você precisa amar pessoas independente de onde elas estão, de como elas estão. E você precisa jorrar, porque quem tem essa fonte de água viva dentro de si precisa transmitir. Amém? Eu convido Ingrid agora, que ela vai cantar e nos falar sobre a gente sempre proposta a cantar, a adorar a Deus. E Deus, glorifico a Deus por sua vida, Ingrid. Paz, tudo Oh, tá dando para ir, gente, porque toda Pai. vez é meio difícil. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade que eu tenho de estar aqui, né? Eu acho que toda oportunidade que nós temos é válida e tudo aquilo que e todas as oportunidades nós devemos abraçar. Na Bíblia fala que tudo aquilo que lhe vier à mão para fazer, faze-o conforme as suas forças, né? Faze de todo o seu coração. E eu quero convidar vocês a cantar essa canção, que fala da presença de Deus, de como Ele é precioso para nós, de como a presença dEle é suficiente nas nossas vidas. Amém? Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença. E toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta Ele aí. Sinta a glória do Pai. Não te detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar.
Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Oh, oh, oh. Não, não, não te detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Este é o nosso desejo, Deus. Nós não queremos perder a tua presença nas nossas vidas. E Aleluia. eu posso canta mais um hino agora, canta depois. Agora? Canta agora. Amém. Eu quero cantar para vocês este hino que se chama Minha Oração. É um hino que eu fiquei muito tempo esperando para lançar. E só Deus sabe quais as dificuldades nós enfrentamos, né? E eu quero compartilhar com vocês este hino, que é uma oração que eu fiz ao Senhor. E foi a inspiração para escrever essa música. Amém? Pai, essa é minha oração, pra tocar teu coração, pra dizer que és incrível pra mim. Oh, Pai, não tem como te explicar, mesmo se eu quiser falar, nada diz o quanto é poderoso. Pai, gosto muito é de lembrar
das tuas obras feitas em mim. E cada dia que eu vivo é um milagre. Pai, eu não sei como agradecer, mas foi sua mão de poder que me ergueu para vencer. Ó Senhor, no teu filho me inspirei, ante sua cruz me prostrarei, e não há nada que me impeça de servi-lo. E não há mais condenação. Recebe do meu coração a minha adoração em forma de canção. Pai, essa é minha oração, pra tocar teu coração, pra dizer que és incrível pra mim. Pai, eu não sei como te explicar, mesmo se eu quiser falar, nada diz o quanto é poderoso. Pai, gosto muito é de lembrar das tuas obras feitas em mim. E cada dia que eu vivo é um milagre. Pai, eu não sei como agradecer, mas foi sua mão de poder que me ergueu para vencer. Ó Senhor, no teu filho me inspirei, ante sua cruz me prostrarei, e não há nada que me impeça de servi-lo. E não há mais condenação. Recebe do meu coração a minha adoração em forma de canção. Ó Senhor, no teu filho me inspirei, os me prostrarei, e não há nada que me impeça de servi-lo. E não há mais condenação. Recebe do meu coração a minha adoração em forma de canção. Não há mais condenação. Recebe do meu coração a minha adoração em forma de canção. Aleluia! Este é o meu pedido, Deus, que a minha adoração suba em forma de canção ao Senhor, como um cheiro suave e agradável. Amém? Espero que todos vocês tenham sido tocados por esta canção, por essa mensagem e por tudo aquilo que eu cantei nessa música. É uma história cantada, né? E só quem viveu perto sabe. Só quem viveu próximo viu quanto tempo demorou, quantos dias passou. São quase 3 anos que essa música está pronta, mas parece que tudo fechava, todas as portas estavam fechadas. E eu creio que agora é o momento correto, o momento certo para Deus agir nas nossas vidas, né? Agir na minha vida, e que essa música vá a corações, a pessoas que eu jamais imaginei, pensei, e atinja aquela pessoa, sabe, que está lá no meio da fazenda, ouvindo num rádio, e que ela seja tocada, e que essa pessoa seja alcançada. E é este o meu desejo, o meu objetivo. Amém? Muito obrigada, tia, pela oportunidade. Beijo, Deus te abençoe, Dinda. Unja a tua voz, unja, né? Esse dom maravilhoso que Deus te deu, né? Desde criança. Que você adora ao Senhor, que você tem o desejo de deixar os seus dias a serviço do Senhor.
E eu acompanhei muito de perto, né, toda essa trajetória. O primeiro dia que essa música ficou pronta, que você trouxe no sonzinho, e eu não aguentei. Eu abri a boca no mundo chorando, porque era um sonho seu se realizando. E eu tinha orado muito por esse sonho, por esse desejo do seu coração. Sim. Então foi um pouco de uma vitória minha também. Eu glorifico a Deus por sua vida e eu sei que essa música vai alcançar muitos corações que, assim como você, estão fazendo orações ao Senhor. Né? Que Deus te abençoe. Fique aí. Qualquer coisa, a gente te chama. Um beijo. Obrigada. Eu queria convidar a Cláudia. Não sei, Cláudia, onde está? Você está no Niedinho? Já tá em ajuda. Então vamos chamar. A Cláudia tem uma palavra para o nosso coração. E eu tenho certeza que a sua vida será impactada também através da palavra. Eu agradeço a todos vocês que estão chegando aí. Chegou bastante gente. Que Deus abençoe. Obrigada pelo tempo aí com a gente. Paz, Cláudia. Paz, minha linda. Que alegria estar aqui com vocês, participando dessa live maravilhosa. Nossa. Que o Senhor já tem falado tanto, né? Aos nossos corações, compartilhando das suas bênçãos. E a palavra que o Senhor colocou em meu coração tem tudo a ver com o que vocês têm falado até agora. Só vai assim, corroborar. Aleluia. Eu vou compartilhar como um testemunho mesmo. Muitas irmãs aqui sabem que eu até coloquei lá no grupo sobre a gente estar lendo a palavra de Deus, né? Relendo e assim com a frequência para tentarmos conseguir ler a Bíblia assim por completo mais uma vez. E aí eu tenho feito esse exercício. Eu não sei se outras têm conseguido fazer também, mas para mim está sendo assim muito edificante. E eu gostaria de compartilhar justamente um texto que nessas leituras o Senhor falou profundamente ao meu coração e diz respeito também com o que a gente tem ouvido aqui na live, né? E eu gostaria muito que esta palavra abençoasse a vida de cada um que está assistindo, como tem abençoado a minha, e é só para confirmar aquilo que a gente tem ouvido. Graças a Deus, o Senhor já tem nos edificado muito, né? Com os louvores, com a palavra que você, Yudi, trouxe para nós. E o texto que eu gostaria de compartilhar com vocês se encontra em Mateus, no capítulo 5. E o verso, apenas o verso, assim, por enquanto, o verso 17, que diz assim: Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Essa palavra, ela sempre assim soava para mim como uma frase de alguém assim todo poderoso, como um super-herói que estava ali para realizar um feito que seria, como a própria palavra diz, impossível aos homens de cumprir. Sempre soou dessa maneira. Talvez você conheça essa palavra também assim. E eu não quero diminuir Jesus, lógico, né? Nós conhecemos que ele realmente é todo poderoso. A ele é dado todo o poder no céu e na terra. No entanto, quando eu li essa palavra, o Senhor falou de outra maneira comigo. Ele me falou mostrando o seu amor, que é tão grande e imenso. No texto, no início do capítulo 5, nós temos as bem-aventuranças. E ela é a chave, tipo assim, é um resumo do que é o Evangelho. A gente tem as bem-aventuranças como resumo do que é o Evangelho, né? E aí, na sequência desse texto, que é muito lindo e profundo, a gente vai ter aquele texto que diz sobre o sal da terra e a luz do mundo.
Então, o que Jesus estava querendo dizer para nós, né? Para mim, para você, com esse texto? Ele estava mostrando o Evangelho, as boas novas de salvação, com as boas aventuranças, e dizendo para nós que Ele quer que a gente seja essa luz, esse sal da terra, com uma nova postura, ou seu discípulo, né? Simplesmente assim. Mas a gente sabe que é tão difícil, né? Nós somos pecadores. Jesus sabe também disso. Aí, nesse momento, é que ele diz, a partir do verso 17, começa um novo texto, e aí ele diz assim: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. E isso é uma palavra muito forte para nós. Onde é que está o amor nisso? É que ele conhece a minha estrutura, a sua estrutura, e ele veio fazer, cumprir essa lei. A sua vida e a sua morte satisfizeram a lei e os profetas por mim e por você. Isso é muito profundo, porque além dele ser o nosso exemplo maior de integridade, ele veio cumprir o ritual de cerimônia. Era o que a lei propunha, né? A lei ela é separada entre as regras cerimoniais, as civis e as morais. E Jesus fez tudo isso por amor a mim e a você. E as regras cerimoniais, ele cumpriu no seu sacrifício na cruz. Não só na sua vida íntegra, que a gente sabe que é muito difícil a gente viver em meio às tentações, às dificuldades, né? E permanecer fiel. Além disso, em toda a sua vida, ele ainda, por fim, completou a obra que Deus havia designado para ele. E o texto que você leu, Hilde, João 4, aqui nos mostra, e foi até um texto que eu estudei a respeito disso, que está assim relacionado à missão de Jesus, o verso 34, quando ele recebe os seus discípulos de volta, quando eles foram na cidade comprar alimento, e quando ele volta, os discípulos falam: mestre, vem comer. E aí, sabe o que o nosso mestre diz? Ele diz assim: olha, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Olha como Jesus era focado naquilo que ele tinha em mente para realizar para o Pai. Ele tinha a sua responsabilidade muito clara na mente. E quando ele diz esse versículo de Mateus 5:17, falando que vai cumprir a lei e os profetas, ele chama toda essa responsabilidade para si. E aí a única coisa que ele nos pede é que a gente acredite em todo esse sacrifício que ele fez por nós, que ele pagou por nós, em nosso lugar. Somente tenha fé. E Hebreus 10, o texto de Hebreus 10, ele vai dizer exatamente isso. Quando Jesus disse assim: eu não vim abolir, eu não vim extinguir a lei, mas eu vim cumprir. E aí o texto de Hebreus vai dizer isso mesmo. A lei era uma figura, era uma sombra daquilo que Jesus iria propor a partir da nova aliança. Então, algo melhor, mais simples para nós. Mas era necessário que houvesse a lei para que o homem conhecesse o que era justo, a justiça de Deus. Então, aí Hebreus vai falar que por isso mesmo, olha, Hebreus 10, o verso 5 diz: por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então Jesus disse: aqui estou,
No livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Ele pegou todo esse fardo para mim e para você ser livre. Livre de todo pesar, livre de toda culpa. Esse texto mesmo fala que a gente precisa ter uma consciência sem culpa. E isso tudo a gente só faz mediante a fé. Esse sacrifício que Jesus fez por nós, ele nos dá tantas riquezas na vida física, na vida emocional, e além disso, no porvir, porque ele nos garante a vida eterna. Então, a nossa fé é o combustível para isso tudo, para usufruir disso tudo. E Jesus, ele diz assim, olha, no texto anterior, ele, como eu já havia falado, ele vai falar sobre o sal da terra e a luz do mundo. Porque assim, por meio dele, pela fé nele e por todas essas bênçãos que a salvação em Cristo e o seu sangue nos proporcionou, é possível que a gente seja um seu discípulo, seja uma pessoa imitadora dele, porque ele provê todas as coisas. Ele provê, além de tudo, além da salvação, ele provê uma vida íntima com o Pai, ele provê o Espírito Santo dentro de nós para nos transformar, para nos impulsionar para viver essa vida de testemunho, de boas obras. Nada pode acontecer fugindo disso. Não pode. Porque se eu sou boazinha e pratico boas obras por mim mesmo, isso não vale nada. Paulo diz que isso aí é como palha, que vai ser lançada no fogo e vai virar nada, vai virar cinzas. Mas quando a gente faz as boas obras que glorificam a Deus, a gente percebe, olha aí, uma coisa bem significante. A boa obra não pode glorificar a mim, ela tem que glorificar a Deus. Isso é o verso anterior ao que eu li como texto base. Diz assim, olha, o 16. Assim brilhe a luz de você diante de vocês, diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, tudo que você estava falando sobre aquela vida que Jesus estava propondo àquela mulher samaritana, é isso mesmo que ele quer. A sua palavra vem falando em todos os textos para a gente. Sempre falando, sempre fortalecendo na mesma coisa. Que a gente precisa ser discípulo, que a gente precisa ser transformado, que a gente precisa agir no reino dele. Uma coisa forte que eu percebi agora mesmo é que Jesus falou assim, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e completar a obra que a mim foi designada. Todos nós temos uma obra que Deus espera que a gente realize. Ninguém está excluso do reino de Deus. Ninguém que adentra o reino vai ser alguém insignificante ou que não tenha nada para fazer ou que esteja ali só para alimentar. Jesus não espera isso da gente. Ele quer que a gente seja atuante, que a gente cumpra o propósito pelo qual ele também nos chamou. E a sua palavra diz isso. Ele é o nosso exemplo, né? E ele quer que a gente faça. Que a gente se desembarace das coisas que nos embaraçam. A sua palavra diz isso. Tenha fé acima de tudo, porque sem fé é impossível agradar a Deus e se envolver com Ele, né? A gente precisa acreditar nisso. Tomar posse de tudo que foi garantido na cruz em nosso favor. Jesus tem inúmeras riquezas para compartilhar conosco. Ele tem inúmeras formas de nos capacitar para vencer as situações do dia a dia e para sermos esse discípulo, esse sal da terra, essa luz do mundo. Não é? Ele tem inúmeras coisas, mas a gente precisa dar um passo, dar o primeiro passo para ele, de fé e de atitude, de querer se envolver,
de querer conhecê-lo mais, não é assim? A Bíblia diz assim em Hebreus também, no verso Hebreus 10, a partir do verso 15. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Então, o Senhor, ele é tão amoroso, que ele faz tudo por nós, tudo que é necessário. A Bíblia diz que o Espírito Santo opera em nós o agir e o efetuar. Além de tudo isso, ele ainda nos motiva a estar realizando a sua obra. É como se ele usasse os meus braços, a minha boca, o meu olho, tudo. Eu não preciso me preocupar com nada. Eu só preciso dizer para ele que eu tenho um compromisso com ele, que eu quero ser usado por ele. E é isso que o texto de Hebreus diz. E aqui, a partir dos versos 19 em diante, ele vai falar como a gente deve se apresentar nesse reino do Senhor, né? Ele diz, no verso 22, diz que a gente precisa, aliás, o 19, diz que a gente tem que entrar com fé no Santo dos Santos, né? Ter ousadia, porque a gente tem os nossos pecados perdoados. Ele diz também que a gente precisa, no 22, ter um coração sincero, com plena convicção de fé. Diz que a gente tem que nos purificar, né? Ter os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Então, isso aí é uma coisa muito séria na vida de um cristão. Se você tem fé, você tem que acreditar que Deus perdoou os seus pecados e dele não se lembra mais. E isso é um ponto fundamental para você deslanchar no reino de Deus e saber que você é útil, que você é importante, que ninguém vai fazer o que Deus designou para você fazer. E Deus espera isso de você todos os dias, como um paizinho amado, que já deu o exemplo, o maior exemplo de todos, de amor e de graça. Ele espera isso de nós. Eu não vou mais me alongar, mas gostaria só de dizer o último versículo. O verso 33 ou 36 desse texto de Hebreus diz assim: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Deus é um Deus que ele, além de tudo, é um Pai recompensador. E ele tem muito a nos dar. Quando a gente deixa ou coloca o seu reino em primeiro lugar, ele sempre vai recompensar a nós na nossa vida diária, no nosso cotidiano, nos nossos desejos e muito mais ainda com a vida eterna. E o texto de Hebreus, na sequência, o último versículo desse capítulo 10, ele diz assim, olha, ele diz para mim e para você, e diz assim, olha, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Glória a Deus que nós fazemos parte desse reino maravilhoso que o Senhor tem chamado tantos para si e nós fazemos parte dele, como esse escritor aos Hebreus. Nós, eu e você, ele falou de mim, de você e dele. Que legal, né? Que top! A gente precisa só cumprir o que está falando. E nós temos cumprido, temos nos esforçado por cumprir, né? Que o Senhor nos abençoe e que a gente permaneça firme, persevere nesse propósito de agradar Amém. a Deus, como esse hino tão lindo que Ingrid cantou, né? Dessa a minha oração. Que lindo! Essa aí é uma expressão de quem realmente
tem compromisso com Deus e deseja agradá-lo. É isso que Deus quer, que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. Glória a Deus. Que o Senhor continue Amém. abençoando, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, Cláudia, ricamente. Palavra abençoada. Realmente, Deus é maravilhoso e nos ama e nos deu esse ID, né? Para que a gente continue a fazer a obra dele e poder testemunhar, né, das bênçãos que ele tem feito, principalmente da salvação. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Deus abençoe. Obrigada por estar aqui. Eu tenho certeza que essa voz doce alcançou todos os corações. Deus abençoe. Eu é que sou abençoada e agradeço muito a oportunidade. Em nome de Jesus. Gente, que coisa maravilhosa. Já estamos quase no final, mas eu quero agradecer a todos vocês que entraram, né? Não dá para eu falar o nome de todo mundo, mas eu estou muito feliz, porque foi uma tarde de bênção na presença de Deus, né? Chorei muito, fui alcançada pela palavra, né? Pelos louvores, e muito feliz porque você estava aí comigo, né? Na intercessão, e também recebendo de Deus, que foi um banquete do Senhor nessa tarde. Então eu quero dizer a você que vai estar aqui, né? Essa que não assistiu desde o início, vai continuar aí no Instagram, você pode assistir, depois vai estar no YouTube, e você também pode compartilhar com alguém que você acha que vai se identificar com essa palavra e que precisa ouvir essa palavra, e que Deus abençoe, né? A próxima semana, a gente também tem convidados maravilhosos, vai estar aqui com a gente Merab, com a palavra de Deus. Ela mora em Minas, mas é daqui de Conquista, e vai estar trazendo uma palavra, e vai estar cantando Keilan. Keilan vai estar cantando, adorando a Deus juntamente conosco, e tem uma pessoa ainda que tem que confirmar uma presença comigo, que é Vanessa, e ela vai me confirmar isso, né, Vanessinha? Com aquela oração poderosa, com aquele clamor maravilhoso que ela tem, uma unção muito grande nas suas orações, e na palavra que muitas vezes o Senhor dá ao coração dela. Então, eu aguardo vocês na próxima quarta-feira. Venha, traga mais gente, compartilhe com as pessoas e fale do amor de Cristo e venha estar conosco. Deus abençoe, um abraço. Mais tarde vamos estar na live do pastor Edinho, né? Oração às 19 horas, eu e o pastor Cristiano Ribeiro. Deus abençoe, um beijo no coração e até quarta.